E aí, galera do meu segundo ano, tudo bom? Como é que vão vocês? Beleza, galera? Tudo tranquilo? Meu povo, pedi pra vocês, né, assistirem aquele filme lindo, maravilhoso do Cristóvão Colombo, né? Chamado um filme do Ridley Scott, que é o diretor, fazendo uma espécie de biografia ali da viagem de Colombo até chegar aqui nas ilhas, né, da América, com seus contatos, né, com os povos indígenas, né. É muito bom aquele filme, lindo, maravilhoso, com a trilha sonora perfeita também, do Evangelis. Tá bom? E assistiram? Uma, uma colega nossa aqui mandou uma mensagem pra mim dizendo: professor Rodrigo, não assisti porque o filme ele é para maior de idade. Tem uma cena do filme que é um pouquinho forte mesmo, onde um soldado espanhol ele corta, decepa a mão de um indígena. Então acho que a cena mais forte, como punição, sabe? Porque ele não ter coletado ouro suficiente numa mina de ouro que os europeus queriam, né? Então ele é amputado. Então essa cena é muito forte. Forte na época, né? 30 anos atrás, hoje em dia ela já não é tão grave. É a única cena que pode ser classificado como sendo de maior de idade, tá? Mas é tranquilo, o filme é muito bonito e é belo. Quem assistiu se deliciou, né? Você se sentiu mais grande culturalmente com essa obra de arte. É uma obra de arte. Pessoal, eu vou dar um tempo das crianças navegações, vou voltar um pouquinho, né, para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, tá bom? Uma data importante aqui, e como é as primeiras semanas, então a gente vai fazendo esse fluxo aqui, tá bom? A história, ela não é linear, a gente vai e avança, né? Então o professor também aproveita esses ganchos aqui e faz tudo parte da nossa formação, né? Que é uma formação para vocês cidadãos conscientes. Tem um outro filme muito bom que eu quero que vocês vejam, chamado As Sufragistas. Vou botar aqui no link aqui, vocês assistam ele. E eu quero que vocês... Eu fiz esse vídeo em duas partes, então essa é a primeira introdução, tem a segunda parte. Quero que vocês agora acompanhem essa segunda parte daqui do meu vídeo, tá bom? E assistam para as explicações e tudo mais. Galera, eu tive pensando o seguinte, ó. Ano passado, 2020, a gente não usou muitas aulas presenciais, nenhuma na verdade, mas a gente nem usou, eu não usei como professor uma aula virtual, online mesmo, com a participação dos alunos. O que eu penso para esse ano? A gente avançar nessa plataforma, né? Usar o Google Meet para fazer os links, para fazer as avaliações, ver as presenças de vocês e também ter um momento nosso como uma grande sala virtual onde vocês têm que estar presente. Vou conversar aqui com meus colegas e com os professores qual é a possibilidade de fazer isso, da gente adotar, tá bom? Então, um abraço, um beijo aí, tamo junto misturado aí. Valeu, galerinha. Então, galera, olha só. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher, como queira, tá bom? E da onde vem isso? A data oficial foi criada em 1975 pela ONU, tá bom? A Organização das Nações Unidas queria fazer uma data comemorativa nos anos 70, fazer uma data que as mulheres, né, fosse um marco para elas se mobilizarem. Então a data escolhida pela Organização das Nações Unidas foi dia 8 de março. Mas por que isso? Na verdade, todo mundo acha que, né, a origem do 8 de março está relacionada com um incêndio em uma fábrica em 1857. Não tem nada a ver. Isso aí foi um mal entendido, né, de alguns especialistas, de alguns jornais, na verdade, franceses e alemães que falaram sobre isso. Mas não, a origem da data é a Revolução Russa. Dia 8 de março, às vésperas, né, no mesmo ano da Revolução, em 1917, mulheres trabalhadoras, mais de 90 mil mulheres, olha só,
saíram pelas ruas de São Petersburgo pedindo paz e pão. Paz porque pediam paz, porque a Rússia nesse momento, né, o mundo, né, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, né, até mesmo o Brasil, estava em guerra, que era a Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1919 ocorria no mundo a Primeira Guerra Mundial. Então foi um movimento traumático, Guerra das Trincheiras e tudo mais. Então as mulheres russas estavam preocupadas em passar por um inverno sem comida, onde há guerra, falta alimentos, falta comida, falta roupas, falta tudo, né? A guerra é uma tragédia humana e as pessoas mais frágeis, mais debilitadas são as primeiras vítimas. Os homens estavam onde? Estavam lutando na guerra, os russos. E as mulheres estavam trabalhando para fomentar a indústria de guerra, fazendo armamento, fazendo roupas, munição, né? Nas fábricas. Só que eram muito mal pagas, né? E o salário que recebia não dava para comer. A Rússia, nesse momento, era governada por um rei, um ditador chamado Czar Nicolau II. Então, dia 8 de março, 90 mil mulheres saíram pelas ruas para protestar. O que aconteceu? A guarda imperial foi mandada para acabar com a revolta e houve um tiroteio, várias pessoas morreram, né? Muitos corpos foram encontrados de costa, porque as pessoas saíram correndo, muitas mulheres saíram correndo e foram recebidos a tiros pelas costas. Então ali começa a Revolução Russa. Depois as informações vão chegar até os soldados na frente de batalha, e muitos vão voltar para suas casas porque não vão mais lutar numa guerra, né, na Primeira Guerra Mundial. Então isso enfraquece isso e que acontece a Revolução Russa, né? São vários momentos, né, de fevereiro, de março, na verdade, até outubro, durante 1917, quando se dá a Revolução Russa. Então, recapitulando, dia 8 de março é quando mulheres, 90 mil mulheres na Rússia revolucionária, saem à rua pedindo o quê? Paz. Queriam o fim da Primeira Guerra Mundial e queriam pão. Pão para quê? Para comer, porque estavam passando fome. Isso é uma bonita história de mulheres. Então não é nada romântico, na verdade é uma batalha, uma tragédia. Né? Como sempre for a história, né, dos mais fracos, dos oprimidos. Mas vale lembrar o seguinte, foi só na Rússia que as mulheres saíram fazer seu protesto? Não, claro que não, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde as mulheres já estavam mais à frente em critérios de infraestrutura, educação, né? Jornais principalmente, elas começaram a se articular. Tá? A gente pode pensar em Nova York, né, nos Estados Unidos. Em 1908, nos Estados Unidos, em Nova York, um grupo de mulheres, quase 500 mulheres, fizeram uma greve, né, da companhia Trichlon T-Shirt West Company, na verdade, que era uma companhia que fazia roupas, tecidos, né, onde grupos de mulheres trabalhavam num prédio, e nos últimos andares desse prédio era a confecção das mulheres, 500 mulheres. Condições de saúde, condições de trabalho horríveis, né? Insalubridade, trabalhavam 14, 16 horas por dia, muitas meninas de 14 anos trabalhavam. Então elas se reuniram e fizeram essa greve em 1908. E conseguiram ter alguma repercussão. Claro, não tiveram seus direitos atendidos, mas tiveram bastante repercussão. Um ano depois, em 1909, né, mais de 15 mil mulheres nos Estados Unidos saíram pelas ruas, principalmente na cidade de Nova York, para criar uma data, né, para comemorar, era fevereiro, para se comemorar um Dia Nacional de Luta das Mulheres. E 15, então teve uma força impressionante. De um ano, 500 mulheres fizeram uma greve, um ano depois 15 mil mulheres saíram nas lutas. Saiu às ruas, né, para reivindicar melhores. E principalmente para que pudessem votar e serem votadas também, né? As mulheres não tinham condições de voto. Uma das primeiras bases, pilares para o exercício da cidadania, qual é? Você poder votar e ser votado. Isso é ser cidadão, né? Então, se você não pode votar nem ser eleito para nenhum cargo legislativo ou executivo, você não é considerado cidadão. Então, ou seja, as mulheres não eram consideradas cidadãs nos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, só em 1900
32, com Getúlio Vargas, né, que as mulheres puderam ter o direito de votar, de serem eleitas. Tá? Então é muito recente, é menos de 100 anos isso que a gente está falando. Recapitulando, tá bom? Voltando aos Estados Unidos e na Inglaterra, aos Estados Unidos de Nova York, né? 1909, 15 mil mulheres. E então foi criada uma espécie de data nacional dos Estados Unidos pro Dia das Mulheres. Isso lá em fevereiro. Era algum mês de fevereiro, 27, 28 de fevereiro. 2 anos depois, né? Ou seja, 3 anos depois da primeira greve, em 1911, essa mesma fábrica, ela pega fogo. É uma tragédia. Ninguém sabe até hoje, né, o que aconteceu. Foi um processo que desenrolou, né? Desencadeou vários processos. As pessoas acusavam um dos capatazes, homem da companhia, dessa empresa, a Trigon Shirt West Company, de ter botado, incendiado. Ninguém sabe o que pode ter acontecido. As suspeitas para nesse sentido. E ocorreu esse incêndio, mais de 146 pessoas vieram a morrer, mais de 125 mulheres, 22 homens ou 21 homens acabaram morrendo. Então olha a proporção das mulheres eram que mais trabalhavam mesmo, né? E muitas se atiraram, né, do último andar do prédio, se atiraram abraçadas para inevitável para morrer, né? Ou olha que desespero é, ou você morria sufocado, queimado, ou você se atirava, que era a morte mais rápida, né? Então muitas mulheres se atiraram. Repito, muitas jovens, né? 14, 15, 16, a nossa idade aqui. Então, o que eu quero que vocês façam agora, né? Eu vou fazer uma atividade com vocês. Vocês têm que pesquisar algumas mulheres importantes, né, na história. Não pode ser história do Brasil, história do Maranhão, história mundial. Mulheres que lutaram por direitos de igualdade. Eu vou citar algumas só, tá bom? Aqui no Brasil a gente tem em 2006, né, foi criada a Lei Maria da Penha. Maria da Penha é uma cearense de Fortaleza, farmacêutica, que foi muito maltratada, espancada pelo ex-marido dela, e ela foi atrás de lutas, né, atrás de direitos, para que as mulheres fossem protegidas contra, né, a violência doméstica, que a gente chama, né, a violência que é praticada contra as mulheres dentro da própria casa, pelos seus maridos, pais, irmãos, tios, familiares, filhos, em alguns casos, tá bom? Então, esse é um grande momento histórico para as mulheres. Então, a gente está em 2021, para 9 anos atrás, né? Não, 11 anos atrás, muito recente. E saiu uma notícia, né, essa semana, né, o Supremo Tribunal Federal diz que é inconstitucional o crime, né, o homem ser absolvido de um crime de feminicídio, ou seja, matar, né, o homem matando a mulher, por questão de lavar a honra. O que acontecia? Em muitos casos, o homem e a mulher eram casados, e por algum motivo, né, o homem traía as mulheres e as mulheres não... Isso era natural, esse tipo de relacionamento, né? Espancamento, abuso. Mas quando acontecia ao contrário, a mulher quisesse, era muito difícil a mulher poder se separar, né? A mulher desquitada, né? Isso era muito mal visto. E às vezes, em alguns casos, a mulher traía o homem também, né? E quando se descobrisse, ele poderia matar a mulher. E era absolvido, porque cometia o crime. Porque era absolvido porque ele não cometia crime, ele estava matando a mulher dele. Olha assim, né? A mulher dele, né? Como se a mulher fosse propriedade dele. E era um crime contra a honra dele. Então ele estava lavando a honra com sangue. Então era absolvido. A gente pode, né, pessoal, nunca a gente pode esquecer que a maioria dos juízes na época eram homens, os advogados eram homens, os políticos todos são homens, mulheres não votavam, né? Então era uma sociedade
patriarcal, né, e machista, misógina, né, em todos os sentidos. O que eu quero, olha, desculpa, já não bastante, minutos 3, estou me prolongando aqui. O que eu quero que vocês façam? Eu vou fazer uma atividade com vocês e vocês vão escrever no caderno, vocês vão publicar aí no Google Forms, Google nas atividades, escrever com a mão de vocês no caderno, tira a foto e coloque. Vai ser uma espécie de presença também. E vocês vão fazer isso, tá bom? Vou deixar um link aqui para vocês se interessarem por algumas mulheres famosas. Vocês vão fazer lá, fazer uma pequena biografia de algumas mulheres, aleatório, tá? Que foram impactantes para a sociedade, para o movimento feminista como um todo, tá bom? Pelos direitos das mulheres. E vou deixar aqui no link também um filme chamado As Sufragistas, que é um grupo de mulheres trabalhadoras que vão à luta por seus direitos. Então eram mulheres feministas há 100 anos atrás, e que se a gente vota hoje, se as mulheres têm o direito de fazer um concurso para ser juiz, delegada, né, professoras, diretoras, poderem dirigir, né, foi uma longa história de tradição de mulheres. Então a gente nunca deve se esquecê-las, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um abraço, um beijo e um queijo. Tudo de bom aí. E lembrando, galera, olha só, uma ideia também pra vocês, sabe? Eu tava pensando assim, pra não ficar um negócio tão distante entre eu e vocês, né? Eu botei uma conexão mais rápida aqui em casa, peguei uma TV maior aqui pra gente fazer encontros online, tipo pelo Google Meet mesmo. Tá bom? Então seria a nossa aula metade no Google Meet e outra metade aqui pela plataforma Google Class, aqui fazendo atividades pelo Google Class e alguns encontros online pelo Google, pela plataforma, né? Tá bom? O que vocês acham da ideia aí? Tudo bom? Tá bom? Um prazer estar com vocês aqui. Hashtag, tamo junto.